primeiro assunto que a gente vai abordar é a delação que aconteceu lá na Bahia, delação premiada, conduzida pela Polícia Federal na Bahia, uma investigação sobre compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19, e nessa delação, tchanãs, o Rui Costa, atual ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, aparece. Precisamos ter cautela, porque, enfim, ele não é mencionado diretamente como implicado em irregularidades, mas tem ali um fio da meada que a Polícia Federal aparentemente vai continuar puxando. Então, vamos tentar explicar a história aqui. Olha. Ele aparece na delação premiada de uma empresária que vendeu, mas não entregou, respiradores ao governo da Bahia em abril de 2020. O Rui Costa ele era governador do estado nessa época. Né? O contrato foi fechado por 48 milhões de reais. 48 milhões de reais. E a empresária responsável pela venda, que se chama Cristina Tadeu, dona de uma empresa que se chama HempCare, como indica o nome, tem a ver com comercialização de produtos ligados ao canabidiol, né? Essa Cristina Tadeu, por causa do acordo com a PF, já devolveu 10 milhões dos 48 aos cofres públicos. Segundo ela, a venda foi fechada com autorização de Costa e intermediada por um empresário baiano que se apresentou como amigo do governador e da então primeira-dama, Aline Peixoto. Então, o amigo teria celebrado comissões que totalizaram 11 milhões de reais. O ex-secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, também disse em depoimento à Polícia Federal que as tratativas receberam o aval de Costa. Então, o Rui Costa aparece nessas duas situações, nessas duas circunstâncias. A empresária que fez a delação premiada e que já teve que devolver dinheiro, disse que um empresário amigo, um outro empresário amigo do Rui Costa, intermediou, e o chefe da Casa Civil do governo baiano naquela época, né, o Bruno Dauster, disse que o Rui Costa estava ciente de que aquele negócio estava sendo feito. Ou seja, Rui Costa não poderá dizer que desconhecia as tratativas dentro do seu governo para fazer a tal compra de respiradores. Tem dois caminhos aí que já demonstram que ele estava ciente do que estava acontecendo. Mas daí vem as implicações um pouco mais graves. Né? A empresária disse o seguinte na delação dela. Pode pôr aí na tela, gente. Achei que as tratativas para a celebração do contrato com o Consórcio Nordeste, que era um consórcio de empresas de que ela estava participando, né, ocorreram de forma muito rápida. Mas entendi que eu estava sendo beneficiada porque havia combinado de pagar comissões expressivas aos intermediários do governo. Certo? Ou seja, ela está dizendo que, pelo jeitão que o negócio aconteceu, ela teve a clara impressão de que havia um entendimento entre os intermediários com que ela conversava e o governo do Rui Costa para acelerar a compra dos respiradores, e essa desenrolar rápido aí da trama envolvia o pagamento daqueles 11 milhões em comissões. Uma grana preta. Essa história foi trazida à tona aí pelo UOL, né, que descreveu a partir da delação qual teria sido o caminho do negócio. Vamos ver. Na noite de 5 de abril de 2020, a empresária recebeu um telefonema do então secretário da Casa Civil do governo da Bahia, Bruno Dauster, que manifestou interesse em comprar os respiradores da HempCare. Foi o próprio Rui Costa quem passou o contato da HempCare para Bruno Dauster, segundo o depoimento dele à PF, orientação de que negociasse com eles a compra dos respiradores. Segundo a empresária, Dauster frisou nos diálogos que dependia de autorização de Rui Costa dos Santos, governador da Bahia, para tomar as decisões.
né? Duda, é... aparece o Duda aí, vamos conversar um pouco, né? Oi. Como eu disse, precisa tomar uma certa cautela com a história, porque no momento não dá para dizer que o Rui Costa sabia da cobrança de comissões exorbitantes de 11 milhões de reais. Também não dá para dizer que a não entrega dos respiradores era um desfecho previsto para esse negócio, né? Tanto que a defesa do Rui Costa é justamente essa, olha, na época, todo mundo estava correndo desesperado atrás de respiradores. Todo mundo estava precisando se equipar para enfrentar a Covid. Em razão disso, por exemplo, todo mundo estava pagando antecipadamente por esses equipamentos, né? E a gente pagou antecipadamente, como estava se tornando praxe no mundo em todo, e no fim não vimos respirador nenhum, né? E o Rui Costa disse também que ele mesmo, diante da não entrega da compra, pediu para abrirem uma investigação e para tentarem reaver a grana. Ele diz, eu fiz o que eu tinha que fazer. Só que o que a empresária aí sugere, deixa no ar, é que tinha, assim, um esquemão clássico de compra meio que superfaturada por um volume enorme de dinheiro, 48 milhões, e 11 milhões disso era para pagar comissões. É uma suspeita muito ruim, muito ruim. A gente conhece de outros carnavais que, quando há comissões desse tamanho, numa compra governamental, em geral, alguém do governo acaba levando uma parte dessa grana, certo? Então, diante dessa possibilidade, diante dessa suspeita, você acha que o Rui Costa deveria se afastar do governo? Ou você acha que tudo bem ele ficar lá, matando no peito a história? Eu acho que antes disso, o Lula teria que afastar o Rui Costa. Eu acho que já não faz sentido ele continuar num cargo super importante na Casa Civil, sendo que tem vários problemas aí, né? Então, também, não entregar os respiradores, não tinha muito como prever isso, né? Eu desconfiaria muito de uma empresa chamada HempCare antes de comprar respirador. Acho estranho, assim, a hemp para mim está muito associado com produtos de maconha que nada tem a ver com isso. Tendo que o canabidiol é uma coisa séria, tem remédio para canabidiol, mas enfim. Agora, ele está acusado, né? E aparentemente tem aí claramente está muito bem fundamentada a acusação. Acho que o Lula, tudo bem que ele não foi condenado, mas o Lula, tirando o Rui Costa, ele acaba poupando o governo de ter um desgaste que, se o Rui Costa continuar lá, isso vai acontecer, né? E depois, se o Rui Costa, de repente, conseguir provar na defesa dele de que ele não tinha nada a ver com isso e é inocente, ok, volta depois para o governo, né? Mas nesse momento, eu acho que o Lula deveria sim afastar o Rui Costa. Sem contar que isso ainda teria, politicamente, seria até positivo, né? Porque já tem um tempo que o Rui Costa está sendo fritado. Ele que tinha aí uma bagagem, né? Ele era considerado como o Dilma de calças, porque tocou muita obra lá na Bahia, mas ele é um cara que não está se prestando para fazer a articulação do governo, né? Reclama-se muito de que ele mal fala com os parlamentares, que ele está sempre viajando, mas sempre para a Bahia, né? Que é o estado dele. Já deu declarações aí comprometedoras, embora muito acertadas, né? Ele que disse aquela história que Brasília é uma ilha da fantasia. Então, acho que o Lula pouparia um desgaste e ainda
poderia colocar alguém melhor no lugar dele. Tem um detalhe a mais nessa história, né? Você disse que não confiaria numa empresa chamada Hempcare. E, segundo a reportagem que trouxe essa delação à tona, a tal da Hempcare não tinha nenhum dos certificados necessários para fazer importação de respirador. Os respiradores viriam da China. Ou seja, o governo da Bahia autorizou uma empresa que não tinha liberação, não tinha documentação requerida para fazer essa importação. As chances do negócio dar errado eram gigantescas. Então, assim, isso aumenta ainda mais aquela sensação de que tem algo de estranho nesse negócio. E lembrei agora daquela iniciativa do Jair Bolsonaro de trazer uma vacina indiana, lembra? E era isso, né? Aparecem uns intermediadores no meio da história que não tem conhecimento, não tem capacidade, mas eles se metem ali para fazer uns negócios, e aí aparecem essas comissões suspeitas de superfaturamento. E também essa pressa e urgência que teve durante a pandemia de Covid fez com que vários governantes saíssem correndo aí atrás de comprar várias coisas, fazer hospital de campanha, comprar avental, máscara cirúrgica, e em vários casos no Brasil inteiro, no Amazonas, no Pará, no Rio de Janeiro, tudo isso mostrou que as coisas estavam sendo feitas, tinha muita corrupção e pouca ou nenhuma entrega, né? Mas mostra que quando você permite que as coisas sejam feitas no Brasil sem controle, porque você tem uma situação urgente para tratar, você aparece um monte de gente, de aproveitadores, e aí você tem muito desvio, né? Muito dinheiro que acaba indo para outros fins. Triste que aconteça isso no Brasil, e aconteceu em vários estados, né? Acho que o Wilson Witzel foi um dos casos que mais apareceram, mas tiveram vários outros. Mas é isso, quando você baixa o controle, a corrupção vem. Ela está sempre acordada, né? Não dorme jamais. Abriu uma brecha, os corruptos saltam para não deixar a oportunidade passar, né? Então é uma história ruim, é uma história que tem assim, características clássicas de casos de corrupção no Brasil. O intermediador que aparece do nada com um produto que ninguém sabe direito se vem ou se não vem, uma empresa que não tem as qualificações necessárias para fazer o negócio, tudo feito a toque de caixa, comissões altíssimas. Olha só, entre os 10 milhões que a empresária devolveu e os 11 milhões que ela diz ter repassado como comissão, estamos falando de 21 milhões, quase metade do valor da compra. Quase metade do valor da compra foi lucro. Lucro e comissão. Negocião esse. Então, tem todos os elementos de um escândalo. E eu concordo com o que o Duda disse. O Lula não afasta o Rui Costa do cargo de ministro da Casa Civil, que é um ministério central, por seu próprio risco. Se ele não fizer esse afastamento, ele vai levar pedrada de tudo quanto é lado. Vai ser uma farra para a oposição. Isso vai dominar a agenda política por um bom tempo. Então, vamos ver se a prudência e o que é certo também, né? O que é certo do ponto de vista da gestão, tira a pessoa do governo para que a apuração possa ser feita. Vamos ver se o certo vai prevalecer ou se vai valer a velha mania dos políticos brasileiros de fazerem de conta que nada está acontecendo, contando com que juridicamente nada aconteça mesmo lá na frente, seja varrido para baixo do tapete ou acabe
infarto.